Olá! Vamos falar aqui um pouquinho no Gotas Psicopedagógicas. Nós vamos falar do processo de inclusão, né? E para falar do processo de inclusão, precisamos falar da formação dos professores. Quando falamos em incluir, nós precisamos pensar que todos têm direito ao acesso, né, à escola. Então, pela legislação, o acesso ele é obrigatório, né? E esse acesso, independente da legislação, a obrigatoriedade a todos, né, ao processo de escolarização. Depois a gente tem a permanência, e para essa permanência é onde a gente precisa pensar nessa formação dos professores. A gente precisa pensar como esse professor, né, como esse educador vai estar agindo para a singularidade, a individualidade de cada sujeito dentro das suas necessidades. Então, quando a gente fala em formação, a gente precisa pensar num âmbito de planejamento, de metodologia, de estratégias, de tecnologias assistivas, para que todos eles, independente muitas vezes de um aluno com deficiência ou não, precisa ter um acesso integral, né, e uma permanência de qualidade nesse processo de escolarização. Então, quando a gente fala nessa formação de professores, dessa formação continuada, de acesso, né, dele entender o que é um plano educacional individualizado, entender e ter acesso, né, às legislações que incluem o processo de inclusão, entender a Lei de Diretrizes e Bases brasileiras. Então, quando a gente fala dessa formação, não é uma formação onde o aluno chega na sala de aula e aí ele vai, né, tentar acertar. Nós precisamos que ele seja assertivo com esse aluno, para que ele consiga conhecer as habilidades e assim trabalhar com esse aluno com qualidade, para que essa permanência ela seja efetiva, não seja de tentativa e erro, ela seja efetiva para o desenvolvimento, né, intelectual, o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, social, emocional, dentro do processo de escolarização. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente não pode pensar só nesse acesso a esse aluno na escola. A gente precisa pensar nessa permanência de qualidade. A gente precisa pensar para que essa permanência aconteça a formação dos professores, a formação dessa comunidade escolar que esteja envolvida nesse processo de inclusão. E a partir daí a gente consiga desenvolver, né, a gente consiga dar a esse aluno com deficiência, a esse aluno de inclusão, a escolarização adequada, o olhar adequado para essa integralidade desse sujeito. Então, vale refletir, vale pensar, vale muito, né, estudos, métricas, indicadores, que a gente consiga, né, levar essas informações para esses professores, para esses educadores que estão diretamente ligados a esse desenvolvimento desse ser integral dentro da escola. Então, essa reflexão ela é muito importante para esse processo de inclusão. E a partir dessa permanência, nós temos resultados positivos, nós temos resultados, né, com qualidade desse processo. Então, vale a reflexão dessa formação dos professores para o processo, para a inclusão desses alunos com deficiência.